Tem uma coisa que eu aprendi, depois de tanto tempo, depois de tantos anos guardando silêncio, é que algumas histórias, quando ficam guardadas demais, acabam crescendo por dentro da gente. Crescem feito planta daninha. No coração, na garganta e em lugares que a gente nem sabia que existia. Por muito tempo, eu achei que ia conseguir conviver com tudo isso quietinha, só aqui dentro, mas parece que chega uma hora que o corpo pede para falar, que a alma implora para ser ouvida. E é por isso que hoje, mesmo com as mãos um pouco trêmulas, com o coração acelerado, eu estou aqui me permitindo contar, abrir essas cicatrizes, mostrar o que sempre escondi. E se você, de alguma forma, quiser me ajudar a continuar dividindo essas memórias, se inscreve aqui no canal, porque cada pessoa que chega é como se eu ganhasse mais um pouquinho de coragem para continuar. Bom, deixa eu respirar fundo. E começar. Eu me chamo Mariana, tenho 68 anos. E hoje, olhando para trás, é como se eu enxergasse um filme antigo. Sabe aqueles filmes em preto e branco, que a gente assiste com uma mistura de saudade, tristeza e um pouco de alívio por ter sobrevivido? Pois é, minha vida foi mais ou menos assim. Eu nasci numa cidade pequena, daquelas com ruas de paralelepípedo, onde todo mundo conhece todo mundo. E onde, infelizmente, todo mundo também sabe das dores que a gente tenta esconder. A nossa casa ficava no final de uma rua sem saída, uma casa simples, com um pequeno jardim na frente, que minha mãe insistia em cuidar, como se as flores fossem o único jeito de deixar aquele lugar menos cinza. Tínhamos uma cerca de madeira, velha, que vivia precisando de conserto, e um portão que rangia toda vez que alguém passava por ele. Naquela época, eu era só uma menina magra demais, de cabelos lisos, sempre presos num rabo de cavalo apressado. Usava vestidos de tecido áspero, costurados pela minha mãe, com aquelas estampas miudinhas de flores, que desbotavam rápido demais depois das lavagens. O cheiro da nossa casa era uma mistura de café passado e um pouco de mofo nas paredes dos fundos. As janelas da sala eram pequenas, e por mais que o sol tentasse entrar, a luz parecia sempre cansada, sempre insuficiente. Meu quarto era minúsculo, com uma cama de ferro, que rangia cada vez que eu me mexia à noite. As paredes decoradas com recortes de revistas antigas, porque minha mãe dizia que assim o ambiente ficava mais alegre. Mas por mais que ela tentasse, havia coisas naquela casa que decoração nenhuma podia esconder. Meu pai era um homem de poucas palavras, e quando falava, parecia que cada frase vinha com o peso de uma sentença. Ele tinha um jeito de andar que a gente reconhecia de longe. O som das botas dele, batendo no chão de madeira, era como um relógio de terror, marcando o início de mais uma noite difícil. Minha mãe, uma mulher de mãos calejadas, fazia o possível para proteger a gente, mas a verdade é que ela também vivia com medo, com os olhos sempre buscando um canto para fugir, com os gestos sempre contidos, como se qualquer movimento errado pudesse provocar uma tempestade. E eu aprendi cedo a ler os sinais, sabia interpretar o tom da respiração dele, o jeito que ele largava as chaves na mesa, o tempo que ele demorava para responder. E cada detalhe desses era como um código, um aviso silencioso de que era melhor eu me manter invisível. As noites eram as piores. Quando o relógio da cozinha marcava 8 horas, o clima da casa mudava, a televisão ficava mais baixa, as conversas sumiam, e eu me encolhia na cama, com o cobertor puxado até o queixo, rezando para que naquela noite fosse diferente. Mas quase nunca era. Havia um tipo de silêncio que antecedia as tempestades ali dentro. E eu aprendi a reconhecer esse silêncio melhor do que qualquer outro som da minha vida. Eu me lembro de uma noite em especial, uma daquelas em que o vento lá fora parecia querer arrancar as telhas. As janelas batiam, a porta da frente tremia. E mesmo assim, dentro da casa, o maior barulho
era o das batidas do meu próprio coração. Eu devia ter uns 12 anos. Estava datada com os olhos bem abertos, encarando o teto, tentando contar quantas rachaduras já tinham se formado nas paredes. E de repente, escutei os passos dele, descendo as escadas, devagar, pisadas, cara de grab, gemer, como se a casa inteira quisesse me avisar. Minha respiração ficou presa, as mãos geladas, e por mais que eu quisesse, eu não conseguia me mexer naquele momento. Eu entendi que o medo é capaz de paralisar até os pensamentos. Mas essa é só a primeira parte da história. Se você quiser, posso continuar. É só me deixar saber. Engraçado como depois de tanto tempo, eu ainda me lembro dos detalhes daquela noite, como se tudo tivesse acontecido ontem. Às vezes, enquanto conto isso aqui, fico pensando, será que aí do outro lado já passou por algo parecido? Será que essas palavras, esse desabafo, podem chegar em algum coração que também carrega esse tipo de lembrança? Bom, se você está me ouvindo até agora e quiser me ajudar a continuar, se inscreve aqui no canal. Para mim, cada pessoa que chega é como uma companhia nova. E de verdade, tem dias que é exatamente disso que eu preciso. Sente que não estou sozinha contando tudo isso. Agora, deixa eu respirar fundo e continuar. Depois daquela noite, eu comecei a criar uma rotina invisível, um tipo de ritual para tentar evitar os piores momentos. Eu acordava mais cedo que todo mundo, arrumava a casa com pressa, lavava a louça, deixava o café pronto, tudo, para que quando ele acordasse, não tivesse motivo para implicar. E mesmo assim, bastava um olhar atravessado, uma colher fora do lugar, uma toalha mal dobrada, para transformar o resto do dia num campo de tensão. Minha mãe também andava pisando em ovos. Ela tinha olheiras fundas, o rosto sempre pálido, e um jeito de falar com a voz baixa, como quem vive pedindo desculpas pela própria existência. Os vizinhos faziam de conta que não viam, quando cruzavam com a gente na rua. Davam aquele sorriso amarelo, aquele tipo de sorriso que esconde a vontade de perguntar, mas também o medo de ouvir a resposta. E eu fui crescendo assim, me tornando uma adolescente cheia de silêncios, carregando um mundo inteiro dentro do peito, sem saber exatamente como lidar com ele na escola. As professoras me elogiavam, diziam que eu era uma menina comportada, mal sabiam elas que meu comportamento era só mais uma forma de defesa. Era mais fácil ser invisível do que chamar atenção nas poucas vezes em que eu conseguia passar um tempo sozinha. E pegava folhas de caderno velho e colocava para fora tudo o que eu tinha medo de falar em voz alta. Escrevia cartas que nunca seriam enviadas, desabafos que só o papel conhecia, promessas que eu fazia para mim mesma, de que tudo aquilo ia passar. Mas o que eu não sabia naquela época é que as coisas, antes de melhorarem, ainda iriam piorar muito. Houve uma tarde que eu nunca esqueci. O céu estava cinza, com aquele cheiro de chuva no ar. Eu estava na cozinha, lavando os pratos do almoço, quando ouvi o barulho da porta da sala batendo com força. Meu coração disparou. As mãos começaram a tremer. E eu senti aquele velho conhecido medo subir pelo estômago. Ele estava nervoso. Dava para perceber, pelo jeito, como arrastava a cadeira pelo som do copo batendo na mesa. Minha mãe, de cabeça baixa, tentou amenizar. Perguntou se ele queria café, se precisava de alguma coisa, mas o silêncio, aquele silêncio de antes da tempestade, já estava de volta. E naquela tarde, pela primeira vez, eu vi minha mãe chorando, na minha frente, sem disfarçar, com lágrimas grossas, escorrendo pelo rosto, como se ela, há anos, também tivesse cansado de engolir tudo sozinha. Eu não sabia o que fazer. Queria abraçá-la, mas ao mesmo tempo, tinha medo de que qualquer movimento meu fosse piorar ainda mais a situação. Então só fiquei ali, em pé, perto da pia, segurando o pano de prato, e sentindo o meu coração se despedaçar em silêncio mais uma vez. Sabe, enquanto eu vou contando tudo isso, às vezes me pego pensando se não tô abrindo demais o meu coração, mas
Talvez seja justamente por isso que eu estou aqui, para colocar para fora o que ficou guardado por tempo demais. E, se você estiver aí, me ouvindo até agora, se puder, se inscreve no canal. De alguma forma, saber que tem alguém do outro lado, me ouvindo, me dá força para continuar, depois daquela tarde, depois de ver minha mãe daquele jeito. Alguma coisa dentro de mim começou a mudar. Não foi da noite pro dia, não foi uma transformação rápida. Foi como se, devagarzinho, eu fosse percebendo que, talvez, eu também tivesse o direito de sentir raiva. Raiva daquela situação. Raiva de viver com medo. Raiva de ter que me calar o tempo todo, para evitar conflitos. Eu comecei a prestar mais atenção em cada detalhe da rotina dele. O jeito como ele largava os talheres no prato, como ele olhava para o relógio quando a gente demorava para servir o jantar. Até a maneira como ele cruzava os braços, antes de começar a falar, era como estudar o inimigo. Como aprender a prever a próxima explosão, mesmo que ela não viesse em forma de gritos. Porque o pior de tudo, era justamente o silêncio dele. Um silêncio que fazia a gente se sentir culpada, sem nem saber por quê. Tiveram dias em que ele passou horas, sem dizer uma palavra. Sentava na cadeira da sala, com um olhar perdido. Mas o clima ficava pesado, sufocante, como se o ar fosse ficando mais denso a cada minuto. Minha mãe, nesses dias, ficava mais agitada que o normal. Limpava a casa como se estivesse tentando apagar as marcas invisíveis que ele deixava por onde passava. E eu me trancava. No quarto, escrevia mais do que nunca, como se aquelas folhas de papel fossem o único lugar onde eu podia existir de verdade. Lembro de um fim de tarde, que ficou gravado na minha memória. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja quase triste. Eu estava sentada no degrau da porta dos fundos, ouvindo ao longe as vozes das crianças brincando na rua. E ali, naquela mistura de cores e sons, eu fechei os olhos e imaginei como seria viver numa casa onde eu pudesse rir alto, onde o som das gargalhadas não fosse seguido de uma bronca, onde eu pudesse falar sem medo de errar o tom naquele momento. Eu prometi para mim mesma que um dia, quando eu tivesse minha própria vida, quando eu tivesse a minha própria casa, as coisas seriam diferentes. Eu ainda era só uma adolescente, mas aquela promessa foi o primeiro passo para minha liberdade. Tem dias que enquanto eu vou lembrando dessas coisas, se faz sentido compartilhar tudo isso. Mas, sabe, acho que guardar demais também faz a gente adoecer por dentro. E talvez, só talvez, contar essas memórias ajude alguém aí que esteja sentindo algo parecido a bom. Dixa, e you continue. O tempo foi passando e eu fui aprendendo a ser quase invisível dentro da minha própria casa. Aprendi a andar nas pontas dos pés, a abrir e fechar portas sem fazer barulho, a respirar mais devagar quando ele estava por perto. Era como se eu tivesse me tornado especialista em não incomodar. Mas o problema é que por mais que a gente tente, uma hora, a gente escarrega. Teve uma noite, era um sábado, e minha mãe tinha feito um bolo simples, daqueles de fubá. Eu lembro até hoje do cheiro que invadiu a casa inteira. Por um breve momento, até parecia que aquela noite seria diferente. A gente estava na cozinha, eu, ela e meu irmão mais novo, rindo baixinho de alguma bobagem. E foi aí que ele entrou. O olhar dele, como se a gente tivesse cometido algum crime só por estar sorrindo. O silêncio que veio depois foi como um soco no estômago. Minha mãe, na mesma hora, levantou da cadeira e começou a recolher os pratos. Eu abaixei a cabeça, e o meu irmão, que era pequeno demais para entender direito, ficou olhando sem saber o que tinha feito de errado. Depois disso, cada um foi pro seu canto. A casa voltou a ficar muda. E aquela alegria, aquele instante de leveza, sumiu, como se nunca tivesse existido. Foi nessa época que comecei a sonhar com o dia em que eu fosse embora. Sonhava com uma casa só minha, com paredes coloridas, com janelas grandes, com música tocando,
sem medo. Eu fazia esses planos na minha cabeça, escrevia num caderno escondido, anotava lugares que eu queria conhecer, coisas que eu queria fazer, e toda vez que o medo apertava, eu abria aquele caderno, como se ele fosse o meu mapa de fuga. Por muito tempo, aquele caderno foi meu melhor amigo, meu lugar seguro. E agora, de alguma forma, essas palavras que eu tô falando aqui parecem uma continuação daquele caderno, como se, ao invés de escrever, eu estivesse, finalmente, falando em voz alta. Enquanto eu falo, sinto como se aquelas palavras guardadas por tantos anos estivessem ganhando vida, saindo do silêncio que eu carreguei tanto tempo. É estranho e ao mesmo tempo libertador. O tempo passou, e com ele, vieram as mudanças que a vida trouxe, algumas inesperadas, outras tão desejadas. Eu cresci e deixei aquela casa e aquelas paredes carregadas de lembranças para trás, mas as marcas invisíveis que ficaram às vezes parecem pesar mais do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Lembro bem do dia em que saí pela primeira vez sozinha, com uma mala pequena e um coração cheio de incertezas. O sol brilhava forte, mas dentro de mim havia uma nuvem pesada, como se eu levasse um pedaço daquela casa comigo, onde quer que fosse. Mas eu queria acreditar que aquele era o começo de algo diferente, que poderia encontrar um lugar onde pudesse ser só eu, sem medo, sem olhar para trás, sem aquela constante sensação de que algo estava prestes a acontecer. No começo, não foi fácil. A liberdade vinha acompanhada de um medo novo, o medo do desconhecido. Mas cada passo fora daquele lugar me fazia sentir um pouco mais leve, um pouco mais inteira. Fiz amigos, aprendi a confiar de novo, mesmo que aos poucos descobri que havia pessoas capazes de ouvir, sem julgar, de abraçar, sem esperar nada em troca. E isso para mim foi uma das maiores bênçãos que a vida poderia me dar. Ainda hoje, quando as lembranças vêm, eu respiro fundo e busco dentro de mim aquela força que me fez sair, que me fez lutar por dias melhores. Eu sei que não apaguei tudo, mas aprendi a conviver, a cuidar das minhas feridas com carinho. E é por isso que eu escolho contar minha história, não para reviver a dor, mas para lembrar a mim mesma e a quem quiser ouvir que, por mais difícil que seja, sempre há um caminho para a luz. Se essas palavras tocarem você, se você também estiver procurando um jeito de se libertar das suas próprias sombras, saiba que não está sozinho. Ainda tenho muito para contar, muitos pedaços dessa jornada para compartilhar. Se quiser, posso continuar. Tem dias em que a saudade aperta de um jeito que nem o tempo consegue aliviar. Não é só a falta de um lugar, ou de pessoas, mas da sensação de pertencimento, menos aquela paz que a gente sonha em encontrar. Eu lembro das manhãs na minha nova casa, que eu mesma comecei a chamar de lar, mas que às vezes me parecia tão estranha quanto a antiga. As paredes brancas e lisas, os móveis simples, o silêncio que ao invés de pesar, ira a correder. Tudo isso era novo para mim, e precisava de tempo para deixar de ser estranho. Ainda assim, havia momentos em que eu fechava os olhos e sentia o cheiro do café coado na casa velha, o som do vento batendo na janela do meu quarto de menina, o riso abafado que nunca se transformou em alegria plena. Essas lembranças vinham como ondas que quebravam forte, e eu precisava aprender a ser veloz sem me afogar. Foi um processo lento. Aprendi a me reconhecer no espelho, a ouvir minha voz, a me dar permissão para sentir. E, mais importante, a entender que meus sentimentos tinham valor, que eu não precisava esconder a tristeza, nem fingir que estava tudo bem o tempo todo. Durante muito tempo, escrevi cartas que nunca enviei, cartas para aquele eu do passado, para a menina que um dia foi silenciada, para a mulher que hoje escolhe se erguer, apesar das feridas. Escrevia para me lembrar que cada passo dado fora daquela casa era uma vitória. Mesmo que pequena, o que me ajudou muito foi encontrar pessoas que, assim como eu, carregavam suas próprias histórias. Histórias de dor, de superação, de coragem. Foi nesse encontro que descobri que não estou sozinha. E que juntos, podemos curar as feridas que o tempo não apagou. Hoje, quando olho para trás,
vejo que a minha vida não é só feita de dor. Há também momentos de riso, de amor, de reconciliação comigo mesma. Aprendi que a cura não é um destino, mas uma caminhada. E essa caminhada eu decidi compartilhar, porque sei que talvez minhas palavras possam acender uma luz na escuridão de alguém aí do outro lado. Se essa história está chegando até você, saiba que tem valor, que sua dor importa e que sempre existe uma possibilidade de recomeço, mesmo quando tudo parece perdido. Quer que eu continue contando mais dessa história? Posso seguir, trazendo os próximos capítulos da minha vida. À medida que fui me descobrindo, também comecei a entender o peso das escolhas que fiz. Nem sempre foram fáceis, e muitas vezes me perguntei se teria coragem para seguir em frente, se conseguiria reconstruir o que parecia tão destruído por dentro. Lembro de uma época em que a solidão bateu forte. Estava sozinha, em um apartamento, pequeno, longe de tudo que conhecia, e a sensação era de estar flutuando num mar de incertezas. Às vezes, a saudade era uma visita constante que me acompanhava no silêncio da noite. Mas foi justamente nesses momentos que aprendi a valorizar a minha própria companhia. Descobri que estar comigo mesma era o primeiro passo para reencontrar a paz. Aprendi a escutar meus próprios pensamentos, a entender minhas dores e a celebrar minhas pequenas conquistas. Foi também nesse período que a escrita se tornou minha maior aliada. Colocar no papel tudo o que sentia me ajudava a organizar a bagunça que estava dentro de mim, a dar sentido ao caos. Cada palavra era um tijolo na reconstrução do meu ser. Claro, não foi uma estrada reta. Tive tropicos, dias de desânimo, momentos em que parecia que tudo ia desmoronar de novo, mas a persistência, o desejo de viver melhor e de ser feliz, me impulsionavam a continuar. Comecei a buscar formas de ajudar outras pessoas que, assim como eu, carregavam suas dores em silêncio. Percebi que compartilhar minhas experiências podia ser um caminho para transformar sofrimento em aprendizado e crescimento. E aqui estou eu, dividindo essa jornada com vocês. Porque acredito que nossas histórias têm poder. O poder de curar, de unir, de dar força para quem está lutando. Se você está aí, sentindo que precisa de um lugar para ser ouvido, saiba que esse espaço é para você também. O caminho da cura não foi nem nunca será fácil. Tive que aprender a olhar para mim mesma com olhos gentis, a perdoar minhas próprias falhas e aceitar que o passado não define quem eu sou. Hoje, aprender a dizer não para quem tenta me diminuir. Aprender a me colocar em primeiro lugar, mesmo quando parecia egoísmo. Descobri que o amor próprio é uma força silenciosa que sustenta tudo. Com o tempo, aprendi também a reconhecer os sinais do meu corpo, as emoções que tentavam se esconder por trás de um sorriso cansado. Passei a dedicar momentos para cuidar de mim, menos uma caminhada lenta ao ar livre, um chá quente no fim da tarde, o toque suave de um livro antigo nas mãos. Pequenos gestos que para muitos parecem simples, mas que para mim foram atos de resistência e autocuidado. No meio dessa caminhada, encontrei um grupo de mulheres que, assim como o Yu, carregavam suas próprias batalhas. Compartilhar com elas meus medos e vitórias foi como acender uma chama que nunca mais se apagou. Aprendi que a força do coletivo pode transformar solidão em companhia, medo em coragem, dor em esperança, e foi assim que comecei a me reconstruir, pedaço por pedaço, palavra por palavra, abraço por abraço. Com cada novo amanhecer, com cada pequena vitória, me sentia um pouco mais inteira, um pouco mais livre. Hoje, olhando para tudo que passei, vejo não só as marcas da dor, mas também os rastros da minha luta. Cada cicatriz é um lembrete de que sobrevivi e que posso seguir em frente, sempre com a esperança como minha companhia. Se essa história estiver tocando você, saiba que não está sozinha, e que mesmo nos dias mais difíceis, há sempre uma luz esperando para ser encontrada. O que mais me surpreendeu nessa jornada foi descobrir que a verdadeira força não estava em evitar a dor, mas em enfrentá-la de fato. Foi preciso coragem para olhar para os momentos mais difíceis,
para aceitar que eu não precisava carregar tudo sozinha, para permitir que outras pessoas entrassem no meu mundo, menos mesmo que só um pouquinho. Com o tempo, aprendi a transformar as cicatrizes em histórias que me fortalecem. Passei a usar minha voz para inspirar outras mulheres que, como eu, precisam saber que a vida pode ser melhor, que o recomeço é possível. Não é um caminho linear. Tem dias que a lembrança machuca, que a saudade aperta, que o medo volta a sussurrar. Mas em meio a tudo isso, aprendi a encontrar beleza nas pequenas coisas, menos no sorriso de um neto, no abraço de uma amiga, no nascer do sol que sempre renova a esperança. Hoje, minha casa é um refúgio de paz. As paredes já não carregam mais o peso do passado e as janelas deixam o sol entrar livremente. Eu cultivo flores no jardim, não para esconder nada, mas para celebrar a vida que floresceu, apesar de tudo. E quando a noite chega e o silêncio se instala, eu me permito lembrar, chorar, agradecer e sonhar. Porque apesar das dores que ficaram, eu escolhi viver. E essa escolha diária é o maior ato de amor próprio que eu poderia ter. Se essa história encontrou você, de alguma forma, espero que ela traga conforto e força. E se quiser ouvir mais, estarei aqui, pronta para compartilhar o que ainda tenho no coração. Quando olho para trás, vejo que cada passo que dei foi uma pequena vitória, mesmo quando não parecia. As manhãs frias em que me arrastava da cama, sem vontade, mas com a determinação silenciosa de seguir em frente. As noites em que a solidão apertava e eu buscava forças onde parecia não haver nenhuma. Aprendi que a vida não espera a gente. Ela nos lança no meio da tempestade e nos desafia a encontrar nosso próprio caminho na escuridão. Mas também aprendi que não precisamos caminhar sozinhos. Há sempre alguém disposto a estender a mão, a oferecer um abraço, a ouvir sem julgamentos. Minha história é feita dessas mãos que me seguraram, desses abraços que aqueceram meu coração e dessas vozes que me disseram para nunca desistir. E é por isso que hoje eu escolho compartilhar tudo isso. Porque se minha dor pode se transformar em esperança para outra pessoa, então todo o sofrimento terá valido a pena. Ainda tenho sonhos, desejos e planos. Não importa a idade, o passado ou as cicatrizes, sempre há espaço para recomeçar. Para ser feliz então. Se você tá aí, passando por momentos difíceis, saiba que o seu amanhã pode ser diferente. Que a sua história ainda está sendo escrita e que você tem a força para transformar o que foi em algo novo. E mesmo que às vezes o medo tente te paralisar, lembre-se, dentro de você há uma luz que nunca se apaga. Às vezes quando o silêncio invade a casa e o mundo parece estar em pausa, eu me lembro de tudo o que vivi, não só das dores, mas também das pequenas revoluções que fiz dentro de mim. Lembro das vezes em que tive que engolir lágrimas, para não desabar, dos momentos em que o medo me paralisava, e mesmo assim, eu continuei. Lembro da força que veio do fundo do meu peito, aquela coragem que nasce quando a gente decide não se deixar vencer. Nem sempre foi fácil admitir que eu precisava de ajuda. Nem sempre consegui mostrar a fragilidade que escondia atrás do sorriso. Mas aceitar isso foi o primeiro passo para me libertar. Hoje, quando olho para as mulheres que encontrei nessa caminhada, mulheres que também carregam suas histórias, vejo uma irmandade invisível, um laço forte que nos une pelo desejo de renascer. E é essa irmandade que quero construir aqui, neste espaço. Um lugar onde as histórias não são apenas contadas, mas acolhidas, onde cada palavra dita pode ser um sopro de esperança, um abraço invisível que atravessa a tela. Se você está aqui comigo agora, quero que saiba que sua presença é um presente, que suas próprias histórias são bem-vindas, que esse canal é pra gente crescer junto, compartilhar e, quem sabe, transformar a dor em força. Ainda tenho muito para dividir, muitas memórias, que ainda precisam sair do silêncio. E que você me acompanhe nessa jornada. Eu acredito que cada história tem um poder enorme de nos fazer enxergar que não estamos sozinhas, que nossas dores e nossas lutas fazem parte de algo maior. É por isso que hoje
eu me abro para você. Não só para contar o que vivi, mas para criar um espaço onde a gente possa se reconhecer e se fortalecer. A vida, nem sempre, nos dá respostas fáceis, mas ela nos oferece a chance de reescrever o nosso destino, de escolher a forma como queremos seguir. E mesmo quando o passado parece um peso impossível de carregar, a gente pode aprender a olhar para ele com um olhar diferente. Não para apagar, mas para compreender e transformar. Quero que você saiba que, aqui, suas cicatrizes são respeitadas, suas histórias são valorizadas, e seu caminho é apoiado. Se essa conversa tem tocado seu coração, se você sente que precisa de um lugar para ser ouvida, eu te convido a continuar comigo. Inscreva-se no canal, ative as notificações, porque ainda há muitas histórias que merecem ser contadas. Histórias que falam de dor, sim, mas também de coragem, de renascimento, de amor próprio. E eu quero ouvir as suas também, porque aqui, mais do que um canal, queremos construir uma comunidade de acolhimento e força. Obrigada por estar aqui, por me ouvir, por fazer parte dessa jornada. Até o próximo capítulo. Hoje eu me despeço de você com um coração mais leve, porque compartilhar essa parte da minha vida foi como abrir uma janela para a luz entrar. Sei que o caminho ainda é longo, mas cada passo dado, cada palavra dita, é uma vitória silenciosa que me enche de esperança. Quero que você lembre, sempre que estiver enfrentando a escuridão, que dentro de você há uma força imensa capaz de transformar tudo, que as cicatrizes que carregamos não nos definem, mas nos mostram o quanto já sobrevivemos e o quanto ainda podemos crescer. Aqui, neste canal, somos mais que histórias. Somos vidas entrelaçadas, por coragem e amor. Depois de tanto caminho percorrido, tantas histórias guardadas no baú do tempo, eu percebi que a vida não é feita só de grandes reviravoltas. São nos pequenos encontros, nos gestos quase invisíveis, que a gente encontra as respostas que sempre procurou. Por isso eu vou abrir outra parte do meu diário, menos aquela que fala das pessoas que me ensinaram a transformar cicatrizes em mapas, e das lições que minha neta Sofia sem querer acabou me ensinando. Todas as minhas memórias poderiam ser resumidas em algumas breves linhas, assim como eu resgatei minhas memórias das páginas amareladas daquele meu pequeno diário. O vento assobiava nas frestas da Casa Azul quando eu, Mari, de 7 anos, me escondi pela primeira vez atrás do velho armário de cedro. Dona Chica me encontrou tremendo, com os joelhos arranhados pelo assoalho áspero. "Vem cá, meu anjinho", sussurrou, esfregando erva doce nas minhas mãos arranhadas. Seu cheiro de canela e roupa guardada aqueceu meu nariz gelado. "Olha pra lua lá fora menos. Ela tá cheia hoje, tá vendo? Quando a lua brilha assim, eite, as sombras ficam com medo da luz." Memória sensorial. Anos depois, eu ainda poderia desenhar cada rachadura do teto do meu quarto, no escuro. O cheiro do sabão de coco que mamãe usava para lavar as cortinas. O gosto metálico do sangue quando eu mordia minha língua, para não chorar. Mas era o som que mais me assombrava, menos o rangido específico do terceiro degrau da escada. Aquele que anunciava, ele está subindo. Rito de passagem. Meu primeiro sangue veio num dia de verão abafado. Mamãe, com os olhos mais velhos que o resto do rosto, me deu um pacote de panos limpos e um aviso: "Agora, você vai entender muitas coisas, Mari." Dona Chica, porém, me levou para o pé de jabuticaba e ensinou o segredo que suas ancestrais lhe contaram. "Sangue de mulher é sagrado, menina. É por ele que a vida vem. E é com ele que a gente escreve nossa história nas entranhas da terra." Objeto simbólico. O caderno de capa preta chegou às minhas mãos num dia comum. Capa dura, folhas amareladas, cheiro de papel armazém. Nela, eu desenhei nossa casa com janelas que não fechavam direito. Escrevi sobre o dia em que mamãe colocou sal grosso em todos os cantos, depois de uma briga feia. Colei a etiqueta do vestido rosa, que papai rasgou. Aos poucos aquele caderno virou meu mapa de fuga, menos cada página. Um passo mais longe dali. Encontro transformador. Conheci Clarice Lispector numa tarde de chuva, na biblioteca pública. Dona Mercedes,
vendo meus dedos hesitantes sobre a hora da estrela, disse: este livro vai doer como tirar espinhos. Mas depois a ferida respira. Eu li escondida no banheiro da escola, iluminada por uma vela roubada. Quando Macabea morreu, chorei por ela, por mim, por todas nós que vivemos antes de aprender a existir. Rito de Fugá, passagem de ônibus, cheirava gasolina e esperança. Mamãe enfiou um envelope no meu sutiã, 3 notas de 10 e um bilhete. Não vire estatística. Dona Chica me deu um saquinho com terra do nosso quintal. Quando a saudade apertar, coloca um pouquinho debaixo da língua. O motorista buzinou 2 vezes. Foi o último som que ouvi da minha infância. São Paulo cruel. A cidade grande me cuspiu num quarto de pensão, onde as baratas tinham mais direito que eu. Trabalhei como fantasma, menos limpando casas alheias, cuidando de crianças que chamam outras de mãe. Nas noites frias, eu tirava o saquinho de terra e fingia que o cheiro era do nosso jardim. Até o dia em que o saquinho rasgou. E eu entendi que algumas raízes precisam ser arrancadas para a gente crescer. Encontro comigo mesma, me vi no espelho do banheiro, da firma, aos 24 anos. O mesmo rosto magro, da menina de São Tomé, mas os olhos eram de outra pessoa. Foi ali, entre um copo d'água e o barulho das secretárias, que eu disse meu nome completo pela primeira vez: Mariana Costa, prazer, e pela primeira vez, acreditei. O retorno. Voltei para São Tomé com 35 anos, e uma filha no colo. A Casa Azul estava abandonada, mas o cheiro de café e mágoa ainda pingava das vigas. Laura, de 2 anos, apontou para as rachaduras na parede. Mamãe, a casa chorou? Peguei um martelo e comecei a derrubar paredes. Nos entulhos, encontramos o velho caderno preto, intacto, como se tivesse esperado por nós. Cicatrização, anos depois. No mesmo quintal onde a Dona Chica me ensinava sobre luas e sangues, eu ensinei Laura a plantar girassóis. Por que a vovó não está aqui para ver? Ela perguntou, com as mãos sujas de terra. Apontei para o céu. Ela está vendo, filha, e tão orgulhosa que até esqueceu de reclamar que você está regando demais. Rimos até doer a barriga. Um som que ecoou nas paredes da casa Requiem, pintada de amarelo. Se você sentiu alguma coisa ao ouvir minha história, se quiser continuar essa conversa, se precisar de um lugar para se sentir acolhido, estarei aqui, de braços abertos, pronta para ouvir e caminhar junto. E assim, entre cartas escritas e abraços dados, eu fui aprendendo que a vida não é sobre apagar o passado, mas sobre costurar novos futuros. Cada ruga no meu rosto carrega uma história, cada mancha nas minhas mãos guarda uma memória. Mas o que importa mesmo não é o que vivi, e sim o que plantei. Sofia diz que um dia vai escrever um livro sobre mim. Eu só espero que ela comece assim. Era uma vez uma avó que aprendeu a ser forte, porque um dia foi frágil, e que descobriu que o amor, quando verdadeiro, nunca acaba menos, só se transforma. Se você também tem uma história para contar, escreve aqui nos comentários. Minha memória mais bonita vem de... Porque, como dizia Dona Chica, história guardada é semente que não vira flor. Até a próxima assim, página. Obrigada por estar comigo até aqui. Até breve, com mais memórias, mais forças, mais vida.